Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Eu quero viver, Senhor, algo novo contigo, Pai, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Faz o nosso coração, Pai querido, arder de novo. Tira todo medo, tira toda ansiedade. Aleluia, Jesus. Traz o seu amanhecer para que nós possamos viver, Pai, algo novo contigo, Pai querido, Pai bendito. Graça e paz, amadas irmãs. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por esse dia. Esse dia estava agendado no coração do Pai para que nós pudéssemos, aleluia, estar em sua presença. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom, né? Vamos convidar o Espírito Santo para estar em nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus venha. Que Ele nos ajude a entender a mensagem de hoje. Bom dia a todas, graça e paz a todos, irmãs e irmãos, sejam bem-vindos, aleluia. Deus nos chamou para viver algo novo, aleluia. Bom dia, Vera, bom dia, Carmina, bom dia, Eliane Ribeiro, minha querida, bom dia, nossa líder Denise. Aleluia. Pai, nós queremos viver algo novo. Nós queremos, Pai, nós queremos o Teu novo. Queremos aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Pai querido, seja bem-vindo nesta manhã em nosso meio. Faz com que o nosso coração venha bater de novo. Bom dia. A paz do Senhor, Gorete, Carmina Teles. Aleluia. Bom dia a todas. Aleluia. Amadas, vocês estão me ouvindo bem? Rani, minha parceira eterna. Bom dia, minha amiga. Aleluia. Rani, você está ouvindo bem? O louvor tá bom? Paz, Rejane, paz, Regina Célia. Irmãs, nesta manhã eu quero dividir com as irmãs algo que ficou em meu coração. A gente tem que falar daquilo que a gente vive. A gente tem que falar daquilo que a gente aprende na palavra. E as nossas vidas é um constante, né, aprendizado da parte do nosso Deus. O nosso Deus, Ele nos ensina a cada dia, em cada situação, Ele nos instrui. Ô glória! Ai, para! Elô, beijo, te amo, viu? Patrícia Silva, paz, amo você em Cristo. Irmãs, nós vamos hoje meditar na palavra de Deus, que ela é viva, né? Que é rema para nossas vidas. Na palavra de Deus, lá em João, capítulo 15, aonde o Senhor Jesus se apresenta a nós, dizendo que Ele é a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. O tema dessa live nesta manhã se chama Estar enxertado na videira com um propósito. Nós fomos enxertados na videira com um propósito. E Jesus se apresenta aqui fazendo uma analogia, né, de que Ele é uma videira. Ele se coloca como uma videira
e Ele coloca o nosso Abba Pai como lavrador. E nesta manhã eu quero dividir com as irmãs justamente esse versículo, porque ele diz que toda videira que estiver nele, né, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Por que Jesus diz que o Pai nos limpa, né? Por que ele nos considera como ramo, né? Por que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, nós vamos receber? Então, nesta manhã, há um propósito no coração do nosso Deus, da gente entender mais um pouquinho dessa ministração, dessa palavra que Jesus nos deixou. Ele é o Verbo de Deus, Ele é a videira verdadeira. E nessa manhã eu quero dividir com as irmãs que o Senhor Jesus aqui, Ele está fazendo essa linguagem figurada, se mostrando que Ele é uma videira. E esse texto aqui, ele vem nos revelar de algo que está acontecendo desde João, capítulo 14, lá no verso 31, vai nos dizer que eles convidam os discípulos, né, que estavam na sinagoga, ele convida os discípulos para ir para o jardim. Aqui nesse contexto aqui desse texto, está acontecendo que Jesus sabia que estava chegando o momento da crucificação, né? Por causa do meu e dos seus pecados, por causa do pecado da humanidade. Então, ele prepara os discípulos, né, os 12 discípulos, né, para que eles possam estar com ele. Ele convida e ensina os discípulos. Então, esse texto nos revela que nós fomos escolhidos por Deus, né, para sermos enxertados em Cristo Jesus. Lá em João 3,16, a gente confere, né, esse versículo. E aqui Jesus está nos ensinando que nós que somos novas criaturas, que fomos enxertados em Cristo, para que nós possamos ter uma vida, né, uma vida abundante, termos uma vida abençoada, para que nós possamos dar fruto, é necessário que nós venhamos ter fé, né? E Jesus aqui, ele nos leva a um relacionamento triuno com o nosso Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui Jesus Cristo, ele coloca essa linguagem para mim e para você, porque a árvore, ela leva nutrientes para os galhos. Então ele se refere a uma videira que nos alimenta espiritualmente. Então só nele, enxertado nele, é que nós vamos ser, né, pessoas que vão dar fruto, ramos que vamos dar fruto. E só em Cristo Jesus, a videira verdadeira, que nós conseguimos um nutriente espiritual e força espiritual para que nós possamos dar fruto. E o Senhor, ele faz essa analogia de que se nós estamos nele, nós estamos nele para dar fruto. Então não tem como eu e você darmos fruto se não formos arregados no Senhor. Então, nesta manhã, nós vamos aprender aqui que nós precisamos andar com Jesus Cristo. Os discípulos, eles foram treinados por Jesus, eles viram milagres, eles viram multiplicação de peixes, pessoas sendo curadas, né? E aí nós vamos aprender, né, em Cristo Jesus, que sem Ele nada nós podemos fazer. E foi isso que Ele estava ensinando ali. Olha, eu vou para o Pai, né? Eu vou para o Pai e vocês precisam continuar fazendo a obra, né?
Ou seja, precisam continuar em Cristo, porque nem eu nem você vamos dar fruto se não for em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero citar aqui, para mim e para a sua meditação, são 4 passos do fruto. Bom dia, Patrícia, minha amiga querida, minha irmã. Diz assim, o processo dos galhos, né? Primeiro, se eu e você não dermos fruto, o nosso Pai, ele vem e nos poda. E essa poda aqui, o primeiro fruto que a gente dá é a fé, é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro fruto, né, nosso em Cristo. A gente ouve, né, falar, apresentam Jesus a nós, a gente entende, essa semente cai no nosso coração e começa a germinar, e aí nós começamos a caminhar com o Senhor, a meditar na palavra, a orar, a jejuar, a se consagrar. Isso, fazendo assim, a gente caminha com Deus, a gente passa a ter uma intimidade com o Senhor. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então começa o fruto ali, quando a semente cai no nosso coração, germina e a gente crê. Aí a gente passa a ter uma convivência com Deus, né? E nós vamos ver que nesse contexto aqui, Judas, quando Jesus revela para eles que Jesus vai para a cruz, né? Judas já não está mais com ele. Por quê? Porque Judas era um tipo de galho que não produzia fruto, né? Ele não tinha, ele andava com Jesus, ele estava com Jesus, dormia com Jesus, comia na mesma mesa que Jesus, e ele não estava, né, enxertado, não por causa de Deus, mas por causa do coração dele, que não abriu o coração dele, né, para o Senhor. A paz, pastora Sônia, a paz, Dilma. Então, a gente vê aqui que para a gente ter uma vida de intimidade com o Senhor, para que nós possamos dar fruto, é necessário primeiro ter fé, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e ter uma vida de intimidade. Então, quando eu e você recebe a fé, aí a gente começa a frutificar. E em Judas não foi assim, né? Quantas vezes a gente escuta dizer, o irmão tal saiu da igreja, ele se aborreceu e saiu da igreja, ele foi traído e saiu da igreja, o esposo traiu ela e ela não quer mais saber de Jesus, o filho está nas drogas e ela não quer mais saber de Jesus. Não, amadas, a gente não está em Cristo, a nossa fé não é uma fé que é momentânea, que é uma fé para a alegria comum. Não é. Nós, como novas criaturas, novas criações do Senhor em Cristo Jesus, a gente tem que entender que a palavra do Senhor está nos dizendo que ainda que a gente seja traído, ainda que a gente seja aborrecido, ainda que a gente passe por qualquer situação, e Jesus vai dizer para eles aqui no texto, que por eles serem amigos de Jesus, por eles não quererem fazer mais parte do mundo, o mundo se tornaria inimigo, né? Quantas aflições a gente passa, quantos momentos difíceis a gente passa, mas quando nós estamos enxertados em Cristo, quando nós entendemos que é uma leve e momentânea tribulação, a gente começa a produzir fruto, porque a gente ora, coloca diante do Senhor e o Senhor vem e age. E quando a gente recebe a nossa oração, né, da parte de Deus respondida, a gente entende que foi para a glória de Deus, né? Então, estar em Cristo é ter o encontro verdadeiro com a videira verdadeira. Muitos falam que Jesus se apresenta como videira verdadeira, porque a primeira videira foi o povo de Israel, que não acreditou
em Deus, que não deu atenção à palavra de Deus, né? Então Jesus vem, ele se apresenta, porque Jesus ele veio cumprir, né, uma missão do Pai. Ele veio em obediência, ele veio em amor, ele veio nos dar o perdão, né? Então, quando nós temos a fé, quando nós temos a fé, porque encontramos em Jesus, né, o perdão, o amor, a graça, e nós permitimos que essa palavra adentre o nosso coração, aí sim nós passamos a estar na videira verdadeira. Então, que nós possamos ser agente, né, de milagre, porque foi isso que Jesus estava dizendo aqui para eles. Olha, vocês precisam se posicionar, vocês precisam estar em mim, porque eu vou para o meu Pai. Vocês precisam entender quem vocês são em mim, né? E se nós que estamos ligados, né, em Cristo, que é a videira verdadeira, nós precisamos produzir bons frutos. E que frutos são esses, né? O que o Senhor começa a nos dar? Fé, né? A gente passa a ter fé, a gente passa a ter alegria, a gente passa a ter amor pelo próximo. E é isso que a pastora, né, a nossa pastora Sônia, ela vem aí com uma série de frutos do Espírito. Nós mesmos não produzimos fruto nenhum. Todo fruto que vem até nós vem da seiva, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos feito de barro, com a excelência de Deus em nós. Então, tudo que a gente faz, se a gente ama, se a gente faz o bem a alguém, não é mérito nosso, é mérito da videira, para a glória do Pai. Então, a gente precisa entender que quando nós estamos, né, reconciliada em Cristo, nós oramos, nós lemos a palavra, criamos intimidade com o Pai, né? E nós vamos ver que a palavra do nosso Deus, né, aqui em vários textos aqui de João, olha só, João, capítulo 8, 29, vai nos dizer, Jesus diz que foi o Pai que enviou a ele, né? Lá em João 4, verso 34, vai dizer que Jesus ele veio cumprir a vontade do Pai, não a vontade dele. Lá em João, capítulo 15, verso 19, ele diz que ele recebeu o poder do Pai, por isso que ele faz. Lá em João 6,38, ele vai nos dizer que ele veio cumprir a vontade do Pai, né? Lá em João 55, ele revela que o Pai enviou ele e ele é guardado no Pai, né? Aí João 10, 17, verso 18, vai nos mostrar que Jesus tinha autoridade que o Pai deu, e Jesus nos deu autoridade também, né? Ele nos deu autoridade. E lá em João 12, 27 e 28, né? E lá em João 14, 31, vai dizer que ele foi enviado ao mundo para ser a videira, para nos religar ao Pai. Então, o problema aqui é que muitas das vezes, por alguns motivos, a gente não consegue permanecer, né, em Cristo, no amor de Cristo que Deus envia a nós. Nós não éramos merecedores, né? Não há um na presença de Deus que merece. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e instituídos da glória de Deus foram. Mas aí Jesus vem e nos religa ao Pai, né? E a gente precisa permanecer. Por que tem várias vezes aqui, ó, permanecer em mim, né? Permanecereis. Você olha aqui, tem várias vezes Jesus nos ensinando através do ensino que ele deixou
para os discípulos que a gente só vai dar fruto nele. É necessário permanecer nele, né? Nós somos especiais para o nosso Abba Pai. Ele nos ama e com o amor eterno ele nos atraiu, a sua presença. Então, Deus diz aqui que é necessário que a gente esteja nele. Permanecer em Jesus é um verbo de ligação, é um verbo que diz: fica, permaneça, seja. Então, nós temos que entender que não há vida sem Deus. Eu não quero mais estar na igreja, né? Eu não preciso estar na igreja, dentro do corpo de Cristo. Eu vou viver aqui na minha casa, sozinha, vou ler a Bíblia sozinha, eu vou louvar sozinha. Não, Deus nos colocou nele. E são vários galhos, vários ramos. Então a gente tem que viver em comunhão. Jesus é o cabeça do corpo e o corpo é a igreja. Então é necessário que nós estejamos em comunhão numa igreja. Aí você vai me dizer: irmã Ana, você não sabe o que eu passei lá. Irmãs, aqui Jesus Cristo está nos ensinando que nós não vamos dar fruto para nós vamos dar fruto para os outros. Porque Jesus, ele não veio e deu fruto para ele. Ele deu fruto para a glória do Pai. Foi o Pai que foi glorificado quando ele disse: está consumado. Então nós pertencemos hoje, né, a videira verdadeira, porque Cristo foi obediente. Cristo veio nos ensinar como sermos igreja. E ali você pode ver que o Pai, que é o agricultor, lembra aquele episódio que Pedro foi lá e cortou a orelha, né, de um soldado? E Jesus, como videira, ensina ele na palavra que não é assim, né, que não é do jeito dele. Lembra também quando aquela mulher foi pega em adultério, que aquelas pessoas queriam apedrejar aquela mulher? Então, Jesus ensinou a todos ali que é para viver em amor, é para perdoar uns aos outros, para a gente oferecer a mão com compaixão, que foi isso que Jesus nos ensinou. A gente vê aqui que quando o fruto, né, quando nós não damos esse fruto do perdão, do amor, né, ao nosso irmão, a gente não está permanecendo em Jesus, porque Jesus, ele veio nos ensinar isso, né, que todos merecem, né, o perdão, né. Você vê que quando Judas chega até a ele ali e dá um beijo, ele chama Judas de amigo. Então, aquilo que fazem a nós não tem que mudar quem nós somos, né? Porque nós recebemos, né, fé para ter diariamente, né, uma vida com Deus. Então, aqui nós aprendemos que desde lá do Éden, quando Deus plantou o homem no Éden, né, começa ali o inimigo querer atrapalhar a nós de dar o primeiro fruto da obediência, né? E ali você vê que Deus, ele prepara tudo, perdoa, envia Jesus, e Jesus aqui nesse texto está cumprindo aquilo que aconteceu lá atrás no Éden. Então, amadas irmãs, nós vamos ver que o Senhor, o nosso Deus, ele quer que nós, o tempo todo, lembremos que nós somos sim carne, mas que nós podemos amortecer a nossa carne, mortificar a nossa carne na pessoa de Cristo. Já viu gente que fala assim: eu nasci assim e eu vou morrer assim, com síndrome daquela mulher da novela Gabriela? Então, não. Se nós estamos em Jesus, o nosso lavrador, que é Deus, ele vai nos limpar. E ele explica aqui para os discípulos que eles já estão limpos. Eu e você já estamos limpos. Então, eu e você
temos a obrigação de, em Cristo Jesus, entender a falha do nosso irmão. E eu estou falando isso porque o Senhor me ensinou, né? Há pouco tempo, quando eu passei por uma tristeza muito grande, Jesus me ensinou: vem cá, você não está em mim? Você não está em mim? E cadê a benevolência? Cadê a graça que você pode oferecer à pessoa? Né? Você não pode simplesmente dizer: ah, eu tenho tantos amigos, não preciso daquela. Precisa sim, porque aquela pessoa que por um motivo te feriu, feriu porque Deus permitiu, para que pudesse te limpar. Para que pudesse te limpar. A dor, o sofrimento, a tristeza, as acusações nos limpa. Deus permite que ele poda lá bem no toquinho, né? E aí olham pra gente e falam assim: não vai conseguir. E aquela pessoa ali não vai conseguir, não. Agora ela morre. E agora ela desiste. Não. O nosso Deus, que é o agricultor, ele vai levar seiva. Ele vai levar luz. Ele vai levar o alimento. Vai adubar a terra para que leve alimento para as folhas. Nós não vamos perecer. A Bíblia fala que sobre mim e sobre você não vem situações que nós não vamos suportar. Deus prometeu estar conosco todos os dias. Aqui, Jesus fala para o discípulo: ó, convém que eu vá e venha um Consolador. E esse Consolador, ele vai te ajudar. Ele vai te ensinar que é necessário te convencer, né? E aí nós somos convencidos de que nós não somos melhor que ninguém. Nós somos convencidos de que nós precisamos da graça. Nós somos convencidos de que sem a palavra do Senhor não tem como nos limpar. Por isso que a palavra do Senhor é considerada como lâmpada, porque Jesus vem e ilumina aquilo que está escuro. Então ele nos tira, né, das trevas para o reino do amor em Cristo Jesus, nos transporta para um reino de luz. E aí começa a palavra do Senhor a entrar dentro de nós e vai limpando o nosso eu, vai tirando, né, a soberba, vai tirando se era mentiroso, se era ladrão, se era fofoqueiro. Ele vai nos limpando, vai nos poldando, e aí nós vamos nos tornando cada dia semelhante ao Filho dele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor nos limpa com um propósito. Todos nós fomos chamados, escolhidos. E o Senhor diz aqui, né, lá no verso 15, ele diz assim, ó: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe, né, o que o seu Senhor, né? Então, quando nós éramos chamados de servo, era porque a gente não conhecia o que o Senhor tem. Mas quando nós nos tornamos amigos de Cristo, nós se assentamos à mesa, nós cenhamos, nós recebemos unção, poder, autoridade dada pela videira que é verdadeira, que é Jesus. E por que que o Senhor nos chama de amigo? Porque é impossível Ele tratar de mim e de você se Ele não nos conhecer lá no íntimo. Lá no Salmo 139, vai dizer que o Senhor nos sonda e nos conhece. Então, só Ele pode nos limpar. O Deus, o nosso Criador, o nosso Abba Pai, que enviou Jesus, que é a videira verdadeira, nos diz que nós precisamos ser limpo a cada dia. E como que nós é limpo? Através da palavra, como diz aqui no verso 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Como que a gente é limpo? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós oramos a palavra de Deus. E aí ele vai dizer que a gente pode pedir o que quiser, porque Ele vai fazer. Então, quando nós oramos em nome de Jesus a palavra,
e pedimos ao Senhor na palavra, Deus tem prazer em ouvir e executar aquilo que a gente está pedindo. Ah, irmã, mas eu quero um carro. Ah, irmã, eu quero isso. Amadas, Deus é o dono do ouro e da prata. Isso daí são as outras coisas que Ele vai acrescentar. Porque Ele diz que é para a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Ele já nos abençoou em Cristo Jesus com toda sorte de bênção. Para comprar um carro, você precisa trabalhar e juntar o dinheiro. Para você comprar uma casa ou construir uma casa, você precisa saber quanto que você tem que ter por mês para poder executar aquilo. Agora, quando nós pedimos o que Deus está dizendo que faria por nós, que é o que está na palavra, é a salvação dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos amigos. É uma cura pelo enfermo, porque o Senhor disse na palavra dele que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós levamos a palavra do Senhor a outras pessoas, aleluia, aleluia, e aquela pessoa ouve a palavra e a semente cai no coração e o Senhor começa a trabalhar através do Espírito Santo e ele se converte, aleluia. Isso se cumpriu na minha e na tua vida. Então continue orando pelos seus, porque Deus vai ter prazer de te ouvir, e isso não vai ser para mim nem para a tua glória, será para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, amado, Deus ele está nos chamando para que nós possamos entender qual é o propósito de nós estarmos enxertados na videira. Não é para fazer como Adão e Eva, que decidiu desobedecer e queria viver de qualquer jeito. Não tem como eu e você, que conhece a palavra, que já foi limpo pela palavra, dizer que não vai perdoar, que não vai mais para a igreja, ou que não vai ter paciência com seu esposo. Amadas, hoje em dia a gente está vendo casamentos de jovens, muitos jovens, os casamentos deles serem destruídos por falta de sabedoria, por falta de maturidade, por falta de colocar o Senhor como base na casa. A pessoa casa, Jesus fica lá na igreja, lá no salão de festa, e eles vêm e deixam Jesus. Então o casamento acaba porque não colocaram Jesus, porque não aprenderam que o amor tudo suporta. Jesus suportou o peso da cruz, Jesus suportou a traição, Jesus suportou as chicotadas, Jesus suportou a cruz pesada. Como que eu e você vai dizer que não dá para suportar se nós estamos em Cristo Jesus? Tudo que nós viemos passar, estamos doentes, nós conseguimos no amor suportar. Estamos desempregados, no amor de Deus a gente consegue suportar. Então, tudo que nós tivermos que passar, a gente suporta porque Cristo suportou e nós estamos enxertados nele, e no momento certo o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer, e para a honra e glória do nome do Senhor, a gente vai vencer em Cristo. A gente vai vencer esse momento ruim, porque ele nos garantiu que aqui para os discípulos, ele disse, convém que o inimigo venha. O inimigo vem, o inimigo vai vir, o Deus desse século vai vir, mas eu vou à cruz, eu vou ressuscitar no terceiro dia e eu vou voltar para o Pai. Então, quando ele deixa essa promessa e deixa que o Consolador vai vir, ele está dizendo para eles, tudo que vocês tiverem que passar, você vai ter um ajudante, você vai ser alimentado quando ler a minha palavra, porque lá em Hebreus 4, verso 12, diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Jesus é vivo e é eficaz. O Espírito Santo de Deus é vivo e é eficaz. Então, é o Espírito Santo, quando nós lermos a palavra, quando nós meditarmos na palavra, quando nós permanecemos em Cristo, lendo aquele versículo, meditando aquele versículo, colocando o versículo em nosso coração, nós vamos entender que em Cristo nós vamos ser animadas, fortalecidos para viver aquilo que Deus tem para mim e para você.
né? Quando nós vemos aqui Judas, que andava com Jesus, dizendo assim para Jesus: ah, essa mulher aí quebrou esse vaso de alabastro no teu pé, enxugou com os cabelos dela, que desperdício, poderia dar aos pobres. Judas não estava preocupado com os pobres, não estava mesmo. Ele estava preocupado com o quanto que ia sobrar para o bolso dele. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, a gente oferece o nosso melhor louvor, a nossa melhor oração, o nosso melhor tempo. Tudo que há de melhor em mim e em você tem que ser entregue ao Senhor. Então, que nós possamos entender que Jesus, ele veio e se identificou como luz do mundo, né? Como pão, né? Como porta, como caminho, para que nós pudéssemos entender que é Ele que nos leva à presença do Pai. E tudo que Jesus nos mostra, né, sendo a videira, é para que a nossa vontade carnal seja sepultado o nosso velho homem, para que nós possamos cumprir o propósito que é ter uma vida íntima com Deus. Quantas vezes eu mando um versículo para alguém, pergunto para aquela pessoa: você leu? Ah, não tive tempo. Aí eu mando um louvor: você ouviu? Ah, eu não tive tempo. E aí foi o dia, veio a noite, passou mais um dia, outro dia, e cadê a comunhão com o Senhor? E aí, se você não está em Cristo, eu sinto muito, como que você vai dar fruto, né? Como que você permanece em Cristo sem meditar? A palavra do Senhor vai dizer que tem que meditar de dia, de noite, de tarde, ensinar os nossos filhos de dia, de noite, de tarde, na mesa, no caminho. Não tem como a gente estar em Cristo se não ler a palavra. E aí vem um momento de luta, de tribulação, a gente, ao invés de ouvir o que Cristo disse, que nós já somos mais do que vencedores, que nós já temos saúde, que nós não somos cidadãos daqui, somos do céu, aquilo vem, a gente escuta, aquilo cai no nosso coração e traz um transtorno. A gente perde a fé, quer morrer. Ó, por exemplo, esses dias mesmo veio um pedido a mim de uma irmã, né, que é cristã e tentou tirar sua vida tomando remédio. Como que uma pessoa tira a vida se está em Cristo? Se ela não é o lavrador que pode tirar, que pode cortar. Irmãs, muitas das vezes a gente quer tomar uma posição no qual nós não fomos chamados para ser. A gente erramos. Se a gente erramos, nós não podemos fazer o trabalho do lavrador e o trabalho da videira. Jesus não nos chamou para consertar a coroa de ninguém. Foi o que ele disse a mim. Quando eu fui a uma irmã e citei algo, a irmã disse para mim: olha, não é bem assim não, ó, vou fazer assim, assim, assim. Amém. Mas aquilo, quando chegou no meu coração, me entristeceu, porque o que a irmã queria dizer para mim foi que eu não era uma pessoa espiritual, que eu não estava entendendo. Então, irmã, quando isso chega até nós, que vai nos entristecer, a gente precisa estar em Cristo e fazer um autoexame. Foi o que eu fiz. Ué, Senhor, por que eu não estou assim, assim, assim? Aí o Senhor me explicou: olha, você não foi chamada para ser agricultora. Você não foi chamada para ser a videira. Não, não foi. O seu papel é dar fruto em mim. Me apresenta as suas orações, alinhada com a minha palavra, e eu vou responder e será glorificado o meu nome do meu filho, e o meu filho devolverá a honra a mim. Então, amadas, às vezes a gente quer porque quer, por força e por violência, com sangue, ensinar os nossos filhos a fazer a escolha de estar em Cristo. Queremos ensinar o nosso esposo a estar em Cristo. Quem convence é o Espírito Santo que Deus deixou aqui quando Jesus foi para o céu. Eu e você não vai aumentar um côvado, nem na minha, nem na sua vida, nem na vida de ninguém. Salvação, vida com Deus é pessoal. Você, com seu testemunho de vida,
você lendo a Bíblia, você com os frutos do Espírito, você exercendo a sua função em Cristo, você vai ser a Bíblia que o seu filho, o seu esposo, o seu vizinho, a sua parentela vai ler. Talvez o seu vizinho não tenha nenhuma Bíblia, mas com a tua conduta, com a tua fala, você vai dar testemunho de que serve ao único Deus verdadeiro. Aí, aqueles que têm, uma fé diferente da nossa, eles vão começar a entender, olha, ela orou por mim e Deus respondeu com saúde. Ela orou por mim e Deus abriu uma porta de emprego. Olha, ela orou pelo meu filho e meu filho voltou, se converteu, está diferente. Isso é fruto, isso é fruto. E a glória não é minha nem tua. O que a gente faz para Deus é para Deus, não é para o homem. Nós estamos aqui no grupo de guerreiras de oração, somos intercessoras da casa do Pai, desse grupo, somamos junto com a irmã Denise, que há quase 5 anos atrás ouviu uma amiga pedindo socorro pelo seu irmão. Ela dobrou o seu joelho, olha só, dobrou o seu joelho, lembrou, que ele já era convertido, que ele conhecia a palavra, orou ao Senhor e no mesmo instante a irmã disse, olha, ele está calmo, ele está melhor e graças a Deus. E aí a Denise fez um grupo para orar por esse pessoal, por esse rapaz e por essa irmã que estava em apuros com o irmão. E aí, glória a Deus, a palavra do Senhor aquietou aquele menino, porque o Espírito Santo foi lá, acalmou, cuidou do emocional dele. Então, é isso que Deus quer que a gente faça. Deus não quer que a gente mande ninguém se converter, porque o próprio Deus, ele convida, ele bate na porta, se você abrir, ele entra e ceia com você. Lembra lá de Zaqueu? Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar, ele corre depressa, ele trepa numa figueira. Jesus entende a sede e a vontade dele de voltar, porque ele já era um judeu, de voltar, para si, para estar em Cristo, para estar enxertado, porque ele foi cortado, lá embaixo. Quando ele ouve a palavra do Senhor, aquilo gera força, dá alimento à alma dele. Jesus vai passar, eu quero ver Jesus. E aí ele vai, trepa naquela figueira brava, e ali Jesus vê ele ali. E Jesus não só vê, Jesus vem, chama ele pelo nome, porque ele era amigo de Deus, ele que se afastou, ele que saiu, parou de dar o fruto. Aí ele vem, ele entende que vida sem Deus não é vida. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o carro que for, você pode ter a mais graduada faculdade, você pode ser doutorado, você pode ser o que você quiser. Se você não estiver em Cristo, ramo você não é. E convém que nós sejamos nada para esse mundo, mas tudo para Deus. Isso é que nos importa, sabe? Quando alguém diminui alguém que é crente, eu já ouvi muita gente falando, lá, não tem um dinheiro no bolso, mas dizima. Não tem casa, mas está sempre na igreja. Aquela pessoa está sempre louvando. Não tem os dentes direito, mas abre a boca para louvar. Sabe por quê? Porque está no ramo, porque está na videira, está em Cristo. Então, tudo que é momentâneo aqui vai passar. Foi isso que Zaqueu entendeu, que ele não podia continuar defraudando, roubando, fazendo mal. E aí Jesus vai e chama ele, e Jesus fala para ele que hoje convinha entrar dentro da casa dele. E hoje convém que Jesus entre dentro da nossa casa e a gente faça um autoexame, a gente possa olhar para dentro de nós e ver que tipo de fruto nós estamos dando. Deus não nos chamou para dar qualquer fruto. Deus não nos chamou para hoje a gente estar louvando, engrandecendo com paz
e amanhã está triste, murchinho num canto. Não, Deus nos chamou para, apesar da adversidade, apesar dessa crise que nós estamos vivendo, apesar de tudo que nós estamos passando, se nós estivermos com o Senhor e todos os dias a gente ceiar com Ele, trazer a palavra dEle que é viva e eficaz, e vivermos a palavra dEle, porque é muito fácil a gente falar para alguém, mas viver. É muito fácil falar de perdão, mas perdoar é muito fácil a gente no meio da luta tá louvando, tá adorando. Ah, mas você tem que louvar, adorar, olhar para Deus. É fácil. E quando nós passamos? Aí nessa hora nós estamos dando fruto para aqueles que estão nos olhando, para aqueles que estão nos observando, principalmente os de casa. Se você dentro de casa chega da igreja e fala mal do teu irmão, mal do teu pastor, mal da tua igreja, como que o seu filho, o seu esposo, a sua parentela vai querer se converter e ir para a tua igreja, se você diz que não presta? Então a gente tem que vigiar o fruto que está saindo da nossa boca, porque a palavra do Senhor diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então, quando Deus ele nos chama aqui, para que nós pudéssemos observar esse texto, é porque a nossa raiz nele precisa ser alimentada com bons adubos. A água, Jesus é a água da vida, é Ele que nos dá crescimento com a sua água, né, com a sua luz. Então, nós somos um povo eleito, escolhidos por Deus. E o Senhor nos ensina aqui que a sua palavra, aleluia, com a sua palavra, nós vamos conseguir produzir bons frutos. É nele, enxertado nele. Então, nós não podemos olhar, né, para um irmão e acusar ele, como foi naquele momento ali da mulher que foi pega em adultério. Oi, Andréia, que foi pega em adultério. Não. Quando ele, que é a pedra da justiça, ele fala assim, ó, aquele que não tem pecado algum, atira a primeira pedra. Porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós magoamos, todos nós falamos coisas que não provém. Mas aquele que está em Cristo volta atrás, pede perdão, né? Se reconcilia com seu irmão, né? Ó, hoje eu tinha tudo para estar triste aqui nessa live, tudo para estar triste. Vocês veem que eu não estou no meu ambiente, né? Lá no escritório, onde eu faço a live, porque sempre eu tenho que estar tirando e montando, porque ali tem uma goteira que a árvore quebrou, né? Uma árvore da vizinha quebrou a telha e fica gotejando ali e molha. Então, para eu não perder meus livros, eu tiro e monto. Toda vez que tem live, eu boto e tiro. E aí eu pedi, né, para me ajudar a montar. E a pessoa não pôde, simplesmente não pôde, realmente não pôde. E aí eu falei assim, poxa, Senhor, como que eu vou fazer agora? Eu vou fazer lá no quintal, tem tudo a ver esse tema, eu fazer lá no quintal. E aí eu boto, né, a mesa lá, faço com fundo para as flores. E aí eu peguei e pensei assim, poxa, eu sou sempre sozinha, sempre eu tô sozinha. Isso é síndrome de uma alma, de uma carne que já foi sepultada. Ela queria trazer à minha nova natureza sentimentos, né, de tristeza. Aí eu falei, não, Senhor, eu estou em Ti, eu vou falar a Tua palavra, aleluia. E eu não estou triste não, eu estou feliz, porque eu estou contigo. O Senhor há de me dar um cantinho nessa casa tão grande, para que eu possa pregar a Tua palavra. E ainda que eu não tiver cantinho nenhum, eu sento na escada. Eu sento em qualquer lugar, porque a Tua palavra não vai deixar de ser liberada àqueles corações que precisam ouvir a Tua voz. Aleluia! Então, amados, permaneça em Cristo. Permaneça na videira. Permaneça para glorificar, né, a Deus. Sabe por quê? O tempo todo a nossa carne vai tentar
lembrar as mazelas do passado. Vai trazer sobre o teu coração jugo e peso que Deus não tem para você. Né? Aí, vamos supor, com essa situação aí, não sei o que, ninguém me ama, ninguém me quer. Quer sim, Deus te quer, Deus te ama. O amor de Deus por você foi tão grande que Ele enviou Jesus na cruz. E Jesus nos convida a negar a nós mesmos e seguir a Ele. Nós temos que nos negar essa carne que peca, que erra, que condena, que tem maledicência, que tem egoísmo, né? Uma carne perversa que não serve para nada sem Cristo. Se eu e você andarmos sem Cristo, nós vamos fazer coisas horrendas e Deus vai nos entregar a nossa própria sorte. Deus retira de nós, não é porque Ele quer. Esse texto não está falando de alguém que não está mais em Cristo, que foi cortado e jogado no fogo, não. Ele está falando para mim e para você que nós precisamos estar nele, que nós precisamos buscar a Ele, que nós precisamos, aleluia, entender que toda raiz de amargura, toda tristeza, toda rejeição nele é suprido. Ele tem uma vida de excelência para mim e para você. Então Zaqueu, ele volta para Deus, ele volta para Jesus e ele entende, entendeu? Ele entende que sem Deus ele não pode ser nada. Não tem como eu e você ser nada. A gente será como um galho seco, que hoje está aqui, vamos dizer que possamos viver 100 anos, daqui a pouco bate os 100 anos e aí? E Deus nos oferece o quê? Uma vida eterna aqui, na presença do Pai. Ele diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Deus em nós, que é Cristo, que é a palavra rema, que é a palavra verdadeira, ele muda o nosso eu. Paulo disse, já não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Amadas, quem era Paulo? Quem era Paulo? Paulo era um homem sanguinário, que matava em nome de Deus, que fazia em nome de Deus, mas Paulo teve um encontro com Cristo, e aí ele entendeu o que é estar na videira, porque Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então Jesus foi ao encontro de Paulo, e trouxe Paulo, e enxertou nele, Paulo um romano, né? E aí ele aprende a respeito de Jesus, e aí nós fomos enxertados na videira, e Paulo vai dizer, né, que tudo que ele passou era uma leve e momentânea tribulação. Ele vai dizer, né, que Jesus, ele se assenta no nosso coração. Quer ver aqui em Efésios? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, porque eu não marquei. Aqui em Efésios vai dizer, deixa eu ver se é no versículo 2, no capítulo 2. Efésios vai nos dizer, deixa eu ver aqui. Eu vou achar aqui e eu falo daqui a pouco, tá bom? Então, o Senhor, ele nos fala de amor, ele nos fala de fé, ele nos fala que se eu e você ouvirmos a palavra, que é o verbo de Deus, e a gente entender qual é o propósito de Jesus nas nossas vidas e qual é o propósito que nós temos na vida de Jesus, aí nós vamos fazer, né, com que a palavra do Senhor se cumpra em nossas vidas. Então, minhas amadas irmãs, depois vocês leem esses versículos que eu falei, tá? João 5, capítulo, 1 João, capítulo 5, verso 15, né? João, capítulo 8, 29, João 4, 34, João 5, 19, João 6, 38, João 8, 55, João 10, verso 17 e 18, João 14, 27 e 28, João 17, 23 e 24, aonde Jesus diz a forma que ele nos amou, né? A forma que Jesus nos amou, aleluia, foi uma forma
que ele foi à cruz, ele se entregou por nós. Em Efésios, capítulo 1, verso 3, nos diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aleluia! Nós temos um lugar, né, que Jesus Cristo foi preparar para mim e para você, na região celestial. Aleluia! Jesus é a nossa esperança e o mundo precisa ouvir que Jesus é a esperança. Jesus precisa ser anunciado, as pessoas precisam ouvir Jesus. Amém? E quem vai ensinar sobre Jesus sou eu e você, porque Jesus deixou aqui, né, o ide, ele deixou um mandamento, né, de amarmos uns aos outros e falarmos do amor dele. É um privilégio, lá em Marcos 16, 15 e 16, nos diz que é um privilégio para mim e para você anunciar, ir por todo mundo e pregar o evangelho. O Senhor, ele quer que eu e você preguemos o evangelho. Então, amados, vamos entender a mensagem de hoje, porque aonde nós ouvimos sobre vinha, quero deixar para vocês uns versículos para vocês estudarem, aonde foi que a primeira vez nós ouvimos que o nosso Deus era o lavrador. Lá em Gênesis, capítulo 9, verso 20, a primeira vez que a gente escuta sobre vinha, né? Depois a gente escutou lá em Noé, né? Que Noé, depois do dilúvio, veio e plantou uma vinha. Depois, lá no Salmo 80, no verso 8 em diante, você vai ver ele falando sobre vinha, que aponta para Jerusalém, né? Então, minhas irmãs, a esperança para mim e para você está em Cristo. E o mundo precisa saber, dentro desse problema todo que o mundo está atravessando, eles precisam saber que há um Deus que ama, um Deus que tem, né, livramento, um Deus que tem misericórdia, um Deus que tem graça. A gente precisa entender que não sou eu e nem você que convence ninguém. O Espírito Santo de Deus foi deixado aqui para trazer o perdão, para trazer a nossa memória que há um perdão. Jesus deixou o padrão de justiça dele no mundo e é através do Espírito Santo que nós vamos ter, né, uma conversão de uma vida, de uma fé incrédula, morta. É em Jesus, através de Jesus, no Espírito Santo, que nós vamos ver que o mundo nos odeia, mas a gente tem que permanecer em Deus, em santidade, em oração, em jejum, em consagração, porque Jesus, né, deixou essa esperança para mim e você, e o Espírito Santo vai revelar a cada um que vier até nós. Então, que a nossa fé em Cristo Jesus venha fazer a diferença, venha trazer a diferença em meu e no seu coração, e através da nossa fé, pessoas venham entender que precisam quebrar o eu dele e entregar a vida para Jesus. Aqui em Romanos, capítulo 5, verso 1, diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é quem nos justifica. É nele que somos justificados. É nele que nós temos a vida eterna, né? E é pela fé que a gente alcança a graça de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o justo vive pela fé. Se eu e você vivemos pela fé em Cristo Jesus, nós temos que dar bons frutos. Por que as pessoas vêm até a mim e a você e pedem oração? Porque sabe que em Jesus, aleluia, a gente vai orar e Deus vai responder.
Então, que eu e você possamos entender que precisamos ter uma vida diária com Deus. Precisamos, aleluia, levar essa palavra rema às pessoas. Amém? Que nós possamos, no dia de hoje, olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar porque o Senhor, Ele é bom o tempo todo. O Senhor é aquele que nos garante a vitória. Não tem nada que a gente peça em nome do Senhor Jesus que Deus não faça. Deus pode todas as coisas. Ele vela para que a sua palavra se cumpra na minha e na tua vida. Eu espero ter conseguido passar para você a verdadeira mensagem da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que o Senhor nos escolheu. Então o Senhor escolheu a mim e a você. Vamos dizer para o Senhor: eis-me aqui. Ouça essa canção aqui. Vai e fale do amor de Deus. Esse texto fala de obediência. Nos ensina que nós não podemos ser religiosos. Nós precisamos estar com a nossa fé no Senhor. Celebra Deus nesse dia, porque Ele te chamou. Você está enxertado. O céu declara a grandeza de Deus. Nós temos o nosso Pai Celestial, o nosso Abba. Precisamos ter intimidade. Precisamos buscar. Precisamos todo dia pegar um versículo e meditar. Deus te chamou. Diz para Ele: eis-me aqui. Adore a Deus. Você tenha prazer. Deus te chamou, eis-me aqui. Deus te chamou para pregar, diz para Ele: eis-me aqui. Deus te chamou para limpar o banheiro, diz para Ele: eis-me aqui. Porque o nosso galardão vem dEle, a nossa paga vem dEle. Aleluia. Que nós não sejamos religiosos, que nós sejamos aquela que dá fruto verdadeiro, que tenha intimidade com Deus, que tenha prazer em louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Que você não esteja aos pés do Senhor quando todo mundo estiver vendo, mas que você esteja aos pés do Senhor quando ninguém está vendo em secreto no seu quarto. Quando ninguém está vendo a forma que você está tratando o seu esposo, só Deus. Que você lembre que Ele te chamou para cuidar da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua nora, do seu genro. Ainda que sua nora não esteja fazendo o que é certo, continue amando, continue perdoando. Amém? Cumpra o querer do Senhor. E o querer do Senhor para mim e para você é que nós sejamos galhos que deem fruto do amor, fruto da longanimidade. Sirva a Deus com alegria. Vá para a casa do Senhor, mas vá com alegria. Não vá dando mau testemunho pela rua. Ai, hoje eu estou na escala. Ai, hoje sou eu. Não, vá com alegria. Senhor, obrigado porque eu tenho liberdade de estar na tua casa. Obrigado que eu posso te servir. Se você, mais uma pessoa te pediu oração, não está lá, mais uma para orar. Ora, se agarre com aquela pessoa. Ore 21 dias, ore 7 dias. Apresenta aquela pessoa ao Senhor. Faça com alegria. Porque Jó, eu não me canso de falar isso. Jó, ele teve o cativeiro dele virado quando ele intercedeu pelos seus amigos. Por isso que Jesus chamou esses discípulos para ser amigos. Porque quando a gente é amigo, a gente fala a verdade. A gente perdoa a ofensa.
quando a gente é amigo, quando a gente é próximo, quando a gente tem intimidade, a gente cuida. Seja amigo. Jesus mandou a gente orar pelo inimigo. Traz ele para perto e ore por ele. Ore pelo teu amigo. Ainda que ele seja, né, uma pessoa que faça mal para você. Quem mandou foi o Senhor. Diz para o Senhor: Senhor, eis-me aqui para perdoar as ofensas. Aleluia. Vamos orar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero colocar diante de Ti, Pai, as causas que foram colocadas aqui nesse grupo, que pediram oração. Pai Santo, Pai querido, eu quero pedir ao Senhor que venha abençoar cada pessoa que está aqui online, aquelas que vão assistir, Pai querido, mais tarde essa live. Senhor, que essa pessoa seja alcançada pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai Santo, Pai querido, age em prol, Pai querido, a vida de quem está enfermo. Senhor, visita a Mariana, que o tratamento que ela esteja fazendo, Pai, venha cumprir o propósito no qual ela está fazendo. Que o Senhor venha, Pai querido, né, agir acima da ciência, acima da medicação, porque Tu és o Deus de toda sabedoria, Tu és o médico dos médicos. Visita o Davi, que ele continue esse tratamento. Toma, Pai querido, a Fernanda, que tentou tirar a sua vida, cura a sua alma, Pai querido. Senhor, toma a Heloísa, Senhor, essa bebê que precisa de Ti. Pai querido, Pai bendito, quantas de nós estamos com várias causas no nosso coração, dentro da nossa casa. Pai querido, só o Senhor pode resolver, só o Senhor pode abrir uma porta de emprego, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode transformar, só o Senhor, Pai querido, pode mudar a nossa sorte. E a nossa sorte é mudada quando nós estamos enxertadas em Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, a Tua palavra nos ensina que é estando na videira, então que nós possamos, Pai querido, receber de Ti, Espírito Santo, ajuda para permanecer, Pai querido, na Tua videira. Senhor, que a Tua palavra venha iluminar os nossos passos para que a gente não venha tropeçar. Espírito Santo, ensina-nos a perdoar, a amar, porque aqui o Senhor nos ensinou que é o amor que cura, que é o amor que liberta, que é o amor que perdoa. Sem amor nada nós podemos fazer, e nós recebemos de Ti esse amor, aleluia, para que nós possamos dar amor ao nosso próximo. Então, Pai, toma a nossa nação em Tuas mãos, traz, Senhor, a cura para a nossa nação, que a nossa nação possa ouvir a Tua voz, possa ouvir a Tua palavra e sair da incredulidade. Que os olhos dos brasileiros sejam abertos para que venham conhecer o Teu amor, o Teu plano de salvação em Cristo Jesus. Pai querido, ouve nossas orações que estão alinhadas, Pai querido, com a Tua vontade de salvar, de curar, de transformar, de que esse povo brasileiro possa voltar para Ti, reconhecendo que Tu és, Pai querido, o Deus Criador, e que sem Ti eles não são nada, como nós também não somos. Pai Santo, Pai querido, nós colocamos diante de Ti e pedimos ajuda para que nós possamos permanecer em Ti e permanecer em amor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e pedimos que a Tua bênção esteja sobre cada lar aqui representado, sobre os enfermos, sobre a nossa nação, sobre aqueles que vão ouvir essa live, Pai. Muda a nossa sorte, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nós confiamos em Ti e lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Pai Santo, hoje no grupo, né, de oração, de clamor pelos filhos, está havendo relógio de oração. Pai, ouve o nosso clamor, que nós, Pai querido, venhamos glorificar o Teu nome, Pai, por cada alma que se render e voltar para Ti como filho pródigos. Pai,
ouve as nossas orações lá no grupo, cumpre a tua vontade na vida daquela lista de vários nomes que são tuas heranças. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Amadas irmãs, creia que o Senhor tem algo novo para as vossas vidas, amém? Eu gosto muito desse louvor aqui, ó, é antigo, mas é muito bom. Ó, vou aumentar aqui, para que você escute. Ó, cante aí comigo. Glorifica a Deus. Nós somos o povo eleito do Senhor. Nós somos um povo que Deus nos chamou e nos enviou para quebrar cadeias, para libertar, para curar. E é em nome de Jesus, é enxertado nele que nós vamos levar a palavra do Senhor. Fale do amor de Deus. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é conselheiro, Deus é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Ele é fonte de água viva, cristalina, que sacia. Aleluia. Diz aí, eu sou feliz por amar a Deus, o teu Salvador. Aleluia. Você tem paz em Cristo Jesus, porque a paz é o fruto do Espírito. Aleluia. É a seiva que nos alimenta, que nos fortalece. O mundo está em caos, mas a gente tem paz. Aleluia. Pois em Cristo você encontrou, aleluia, força, ânimo. Aleluia. Tu és aquele que quebra todas as cadeias, que destrói muralhas, que derruba fortaleza. Aleluia. Esse é o Deus no qual nós estamos enxertados. Aleluia. Ele sara todas as doenças. Aleluia. Ele purifica, ele justifica, ele santifica. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, maravilhoso, conselheiro, vitorioso. Aleluia. Ele é fonte de água viva, cristalina, e sacia a nossa sede. A gente tem água para dar de beber. Quando aquela mulher no poço, ela encontra com a água viva, ela leva a água viva, ela mata a sede. Aleluia. Aleluia. Louva aí, dá glória a Deus, dá um grado de vitória. Nós temos esperança em Cristo Jesus. Videira, 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 videira. Glorifica aí, irmã, dá um glória. Você está enxertado em Cristo. Você tem a vida de Cristo vivo em você. Aleluia. Oh, aleluia. Deus tremendo, maravilhoso, conselheiro. Ah, Ele é fiel, irmão. Ele prometeu, Ele disse que eu e você temos o futuro que nós desejamos. Se estamos em Cristo, o nosso futuro já está garantido. Aleluia. Nós temos um Salvador. Oh, glória. Aleluia. Não deixa nada tirar a tua paz, a tua alegria. Aleluia. Se você está triste, dobra os teus joelhos, vai na presença do Senhor, porque na presença do Senhor até a tristeza, ela pula de alegria. Oh, aleluia. Nós temos um amor ágape. O Senhor nos atraiu com amor eterno. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você está na videira. Jesus se compara a uma árvore, porque Ele diz que Ele tem nutriente para mim e para você. Ele é o verbo que se fez carne. Nele temos vida e vida eterna. E a vida eterna começa aqui, começa agora. Você decide o fim que você quer. Você foi escolhida por Deus. Deus disse que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que eu e você não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida com abundância aqui e na terra. Nós somos o povo mais feliz da terra. Aleluia, glória a Deus. Diga para o Senhor, obrigado, Senhor,
porque Tu és maravilhoso, tremendo, Tu és a fonte da minha vida. Aleluia. Deus abençoe a cada uma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beijo. Diga para Deus: Senhor, sou feliz porque eu Te amo e sou amada por Ti. Tenha essa convicção, Deus te ama. Apesar das lutas, Deus te ama. Apesar do momento, Deus te ama. Permaneça nele. Ore, leia a palavra, louve, adore, se consagre. Hoje no nosso grupo nós estamos de jejum e consagração. Deus pede que nós nos apresentemos a Ele com ações de graça, com sacrifício. Então receba aí a vida que Cristo tem para você. Amém? Beijo, fica na paz.